Caros ministros extraordinários, caros irmãos e irmãs que hoje serão revestidos no ministério, irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós escutamos Jesus dando esta catequese aos discípulos sobre o que realmente torna uma pessoa impura. E por que ele vai falar isso? Porque na prática judaica havia o entendimento, principalmente à luz do Antigo Testamento, que certas comidas tornariam uma pessoa impura. Por isso que os judeus, principalmente aqueles mais praticantes, até hoje, eles não comem certas comidas. Por exemplo, o porco, que era considerado, principalmente no Antigo Testamento, uma carne impura. Por isso que quando o jovem rico, ele vai para o fundo do poço, a Sagrada Escritura, para que nós possamos entender isso, fala o quê? Que ele começou a comer com os porcos, porque eram impuros. Quando os demônios também, aquela legião, pede para Jesus para não serem mandados de volta para o inferno, eles então pedem para serem lançados nos porcos. Então, sempre trazendo à luz isso, né? Essa mentalidade que existia na época, principalmente à luz do Antigo Testamento, de que certos alimentos eram impuros. Então Jesus vai corrigir isto. Por isso que o próprio Evangelho diz hoje, com isto Jesus declarava que os alimentos não são impuros. O próprio Senhor vai corrigir São Pedro num determinado momento, que diz, olha, eu não vou comer isso aqui porque é impuro. E aí o próprio Senhor vai dizer, você não pode chamar de impuro aquilo que Deus te oferece. Então Jesus ilumina esta situação, porque o Novo Testamento ilumina o Antigo. Então, declarando que não são os alimentos que tornam uma pessoa impura. E ele vai dizer, não é o que vem de fora que torna o homem sujo, mas é o que sai de dentro dele. Então agora, Jesus ele nos convida a olharmos para dentro de nós, que é o grande ponto. E só Deus pode fazer isso, porque só Deus sabe a fundo do nosso interior. Então o que Jesus nos faz hoje é um convite para que nós possamos realmente fazer uma introspecção. Ou seja, eu vou para dentro de mim mesmo e realmente vejo, leio como eu estou. Porque é sempre mais cômodo eu olhar para o outro, é mais fácil. Porque no outro eu consigo até delinear alguns defeitos que, sem perceber, são meus, mas eu espelho no outro. Mas a análise mais complexa sempre é eu analisar a mim mesmo. Por isso que Jesus, no outro momento, vai dizer assim, antes de você olhar o cisco no olho do seu irmão, olhe a trave que porventura possa estar no teu olho. Ou seja, exame de consciência, introspecção, olhar para dentro de mim mesmo. E aí o próprio Jesus vai até delinear uma série de pecados que saem de dentro, que a gente pode resumir aqui pela maldade. Então a maldade começa aonde? Não é externa. A maldade começa aonde? É dentro. Aí com isso a gente já vai para um princípio filosófico
que dizia assim: a ação é a primeira na intenção e a última na execução. Ou seja, antes de executar, eu já quis. Intenção. Então a filosofia fala isso. A ação é a primeira na intenção e a última na execução. Então, antes de eu fazer, eu primeiro quis fazer. Intenção. Então, o Senhor hoje, Ele nos convida a ter essa delicadeza, olhar para o nosso interior. O que está dentro de mim? Esse é o ponto. O que está dentro de mim? Como eu tenho trabalhado o meu interior? Será que dentro de mim há bondade? Será que dentro de mim há amor? Será que dentro de mim há perdão? Há um desejo verdadeiro de fazer o bem? Será que dentro de mim há paz? Porque a guerra também é isso. Antes de eu declarar guerra a alguém, primeiro eu já estou vivendo ela dentro de mim mesmo. Então, será que dentro de mim há paz? Eu estou em paz comigo mesmo? Por que às vezes na família tanta discussão? Porque às vezes está faltando paz dentro de alguém. Ou do marido, ou da esposa, ou dos dois. Então, será que eu estou em paz comigo mesmo? Porque se nós não olharmos para dentro de nós, meus irmãos e irmãs, e não nos trabalharmos com relação a isso, nós seremos consumidos pelas coisas negativas que nós carregamos. Então, isto é um exercício que nós precisamos fazer todos os dias. E aí agora nós abrimos aqui um pequeno parêntese sobre a missão dos senhores e senhoras. Os senhores e senhoras foram escolhidos pela igreja, oficialmente. O padre faz uma indicação, o pároco, juntamente com os vigários, mas é o bispo quem chancela. Então, os senhores foram instituídos ministros extraordinários. O padre é um ministro ordinário. Os senhores e senhoras são ministros extraordinários. De quê? Do que a igreja tem de mais sagrado, que é o próprio autor da igreja, Jesus Cristo. Os senhores e senhoras são ministros da Eucaristia. E não é porque merecem, mas é porque Deus os escolheu. Os senhores terão a graça e têm a graça de tocar em suas mãos o que é mais sagrado, que é a Eucaristia. E nunca podem relaxar com relação a isso. Nunca. Não importa se estão atrasados, não importa se está em cima da hora, deveria ter se organizado. Nunca. Sempre tenho isso consigo. Eu vou tocar no que é mais sagrado. Então eu preciso estar em paz. Não posso fazer correndo. Não posso fazer de qualquer jeito. Não cabe. Não tem como. Não posso faltar com a atenção, porque eu estou tocando no maior tesouro da igreja, que é a Santíssima Eucaristia. Porque na Eucaristia está quem?
Na Eucaristia está Jesus Cristo, no seu corpo, sangue, alma e divindade. Todos, do Papa ao diácono e até o mais simples servo da igreja, se prostram, se ajoelham no sentido de adoração diante da Santíssima Eucaristia. Então, por mais que alguns tenham muito tempo, outros tenham menos tempo, os senhores e senhoras que estão começando hoje nessa missão, nunca esqueçam disso. Deus me chamou para servi-lo da forma mais próxima possível. Mais próxima possível. Nenhum ministério extraordinário da igreja é tão próximo como vocês. Só o diácono, o padre, o bispo e o papa. Vocês são os que estão mais próximos de Jesus Eucarístico. Por isso, sempre tem que tocar na Eucaristia com zelo. Zelo, nunca de qualquer jeito. Sempre com zelo. E mesmo a adoração, até diante do mínimo fragmento, sempre com zelo. Nunca esqueçam disso. Vocês são ministros, não é da fazenda, não é da justiça, não é do Supremo, não é da defesa. Vocês são ministros do maior que tudo. Vocês são ministros de Deus. Maior do que todos os ministérios humanos. Vocês são ministros de Deus. Então precisam ser zelosos, atentos. E é claro, para terminar, precisam nutrir uma intimidade com Jesus. Não tem como ministro da Eucaristia não ter intimidade com a própria Eucaristia. Jesus os chamou para que vocês sejam amigos dele. E o amigo não fica longe. O amigo fica perto. E como é que eu fico perto? Comungando, sim, vindo à missa, mas fazendo também adoração. Adoração. Eu estou com o meu amigo. E eu vou ter um encontro com o meu amigo. Então é importante nós nutrirmos esta amizade com o nosso amigo. Porque se vocês estão aqui hoje, não é pelo Padre Augusto, pelo Padre Wellington, é porque ele quis. Nós só fomos instrumentos para que vocês chegassem até aqui. Mas se estão aqui, é por vontade dele, com a bênção da igreja. Então sempre nutram esta amizade com o seu amigo, o único que nunca vai deixar vocês, que é Jesus Cristo. Então, coragem e perseverança e sempre amor a Jesus Eucarístico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.